Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por Muito bom favor, dia, Tássios meu Veloso. bem. E aí, Nadédia, bom dia para você, bom dia, Leandro, bom dia, ouvintes. Bom dia para quem nos atende aqui no Dia a Dia Digital. Então, Tássios, chamadas abusivas que nos incomodam, nos perturbam no telefone. A Anatel determinou o fim da obrigatoriedade do prefixo 0303, que já está me deixando profundas saudades. Por quê, Tássios? Primeiro de tudo, Nadédia, a gente precisa ter em mente que esse problema do telemarketing abusivo, ele é mundial. E os especialistas falam que não existe bala de prata para isso. Mas também no caso da Anatel, não precisava dar um tiro no pé, que é o que nós estamos vendo agora. As pessoas se acostumaram com o 0303 para ligações com ofertas, com promoções. É o chamado uma parte do telemarketing que é atendida por esse prefixo. Então teve essa regulamentação, ela entrou em vigor e agora a coisa muda de figura. Inclusive ontem eu conversava com a conselheira substituta da Anatel, Cristiana Camarati, e ela me explicava que 10% de todas as ligações da rede brasileira de telecomunicações são desse tipo de ligação, feitas pelo 0303. Então, se for parar para pensar, é um percentual pequeno, até porque muitas empresas não cumprem essa obrigação e roubar a vida das pessoas. Eles decidiram mudar, de acordo com a conselheira substituta, é uma correção de rota. E a Anatel agora vai focar em um outro problema. Sabe quando você recebe a ligação, tem ali um número que é o número do banco, é o número do cartão de crédito, e quando você atende, te faz perguntas que isso não tem, é golpe. Então, existe uma técnica para isso, ela se chama spoofing, e tem a ver com a forma como a rede de telecomunicações está constituída. Para evitar esse spoofing, que é o novo alvo da Anatel, eles decidiram, então, acabar com o 0303 e, ao mesmo tempo, fazer a obrigação de algo que estava previsto para daqui a vários anos, que é a tecnologia de autenticação, para se ter certeza de quem está ligando é o número que está aparecendo na tela, como se fosse aquele selo de verificado antigo nas redes sociais. Então, a decisão foi tomada. Vários órgãos de defesa do consumidor vieram a público já questionar, criticar, falando que é um retrocesso. E nessa história toda, eu destaco o que disse o IDEC. O IDEC colocou o seguinte: já que querem mudar esse foco, por que não primeiro habilitar essa tecnologia de autenticação, para a gente ter certeza de quem está ligando, e só depois desativar o 0303? Né? Por que não fazer ao contrário, para que o fluxo fique mais tranquilo e o consumidor não fique desassistido? Só sei do seguinte: hoje, quando a gente está no smartphone, né, e recebe comercial de empresas por e-mail, dá para colocar no spam. Quando a gente recebe via WhatsApp, dá para bloquear e denunciar aquele número. Quando é por SMS, a regra é você poder responder lá sair ou pare, para que essa prática ela seja cessada. E no caso do smartphone, a meu ver, estamos dando um passo atrás. Então agora vai poder tocar de qualquer número. As empresas poderão, inclusive, utilizar variados números. É uma disputa aqui, né, do Davi contra Golias, o consumidor com seu pobre númerozinho ali recebendo uma ligação no seu telefone, e essas grandes empresas, todas com departamentos inteiros, sistemas para fazerem ligações à torto e à direito, inclusive aquelas famosas que ficam alguns segundos, né, e caem. Então está uma disputa assim, injusta. O consumidor ele fica vendido, na minha visão. Mas é essa a decisão que foi tomada. Inclusive, já dando aqui um bastidor, tentei sentir a temperatura junto a integrantes da Anatel, né, o órgão regulador, depois que isso ganhou as manchetes, principalmente ontem, hoje deve estar na pauta novamente. E o que eu escutei foi: não há ambiente para voltar atrás. A decisão será mantida. Então, consumidores, se preparem para quando isso acontecer. A Anatel atendeu o chamado das empresas. Sim.
Depois de muitos anos, inclusive, Leandro, de pautas que foram avançando nesse combate, teve o Não Me Perturbe, o 0303, as sanções aos grandes chamadores que inoportunavam as pessoas, então foram feitos vários avanços. A meu ver, neste caso específico, não. Nesse caso, nós estamos realmente tendo um retrocesso. E algumas pessoas já perguntaram, inclusive, tá bom, mas quando isso começa a valer? Não tem uma data específica. Por quê? A decisão foi tomada, isso precisa... Esse acórdão da decisão precisa ser publicado no Diário Oficial da União, o que ainda não aconteceu, mas estaremos de olho nisso quando acontecer 90 dias para essas medidas entrarem em vigor. Até lá, recomendação rapidinha aqui. Lembrem que existe a plataforma Não Me Perturbe. E, inclusive, existe a oficial da Anatel, que é no nãomeperturbe.com.br. Pode acessar, é de graça, fazer o cadastro. E também os Não Me Perturbes, acho que é assim o nome no plural, de órgãos de defesa do consumidor espalhados pelo Brasil. Então, vale a pena se cadastrar nesses dois. No caso do nãomeperturbe.com.br, ele é específico para setor de telecomunicações e setor bancário. Os demais não são impactados. Se for Agora, golpe, não tem jeito, né? Aí fica complicado. Existem algumas outras técnicas que a gente pode até falar mais para frente, mas isso de bater a ligação, ter 0303, a pessoa decide se vai atender ou não. A maioria das pessoas não atende, né? Sejamos sinceros, isso não vai mais acontecer. Então, teremos, para quem recebe muita chamada assim, vai ter mais dor de cabeça para realizar esse filtro. Eu sou, assim, um abençoado, meus amigos, porque desde que eu me cadastrei nesses Não Me Perturbe, é muito raro de eu receber ligação de telemarketing abusivo. Não passem meu número para ninguém, por favor, tá? Mas temos relatos de ouvintes da CBN que recebem dezenas de ligações por dia, centenas por semana. É realmente exaustivo e a tendência é que piore, é que isso aconteça com mais frequência, sem que o consumidor tenha a possibilidade de filtrar essas chamadas. Seguiremos acompanhando. Seguiremos. Tássios, bom dia para você, bom final de semana, até mais. Valeu, ótima sexta para todo mundo. Tchau, Valeu. tchau.